Meus amados irmãos, eu gostaria de ler a palavra do Senhor, você que trouxe sua Bíblia, no livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 21, e nós vamos ler do versículo 8 ao 21. Você que está com a Bíblia digital, de repente até mais fácil de encontrar. Gênesis 21, do versículo 8 ao 21, que diz assim: acharam? Estou ouvindo as folhinhas aí passando ainda. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o oitavo, no 21º capítulo, diz assim: e acrescentou o menino e foi desmamado. Então, Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que essa tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o meu filho desta serva não haverá, ou melhor, não herdará com o meu filho, com Isaque. E apareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a tua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também o filho desta serva farei uma nação, porque a tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumido a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou sua voz e chorou. E ouvindo Deus a voz do menino, bradou o anjo de Deus desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta um moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Até aí. Irmãos, muitas situações da vida em que passamos, nós ficamos cegos diante dos problemas e às vezes nós não conseguimos enxergar a solução que está bem à frente de nós. Eu não sei você, mas muitos de nós passamos por situações que o problema está ali, mas a solução está logo na nossa frente. E às vezes nós não enxergamos a solução. E é por isso que nós precisamos de pedir a Deus que nos mostre o que está vendo em nossas vidas. E pedir a Deus, e dobrar os nossos joelhos, e falar assim: Senhor, nos mostre, ou me mostre, o que está acontecendo. Senhor, me mostre o que está acontecendo. Em Provérbios capítulo 5, versículo 21,
a palavra de Deus diz que os caminhos dos homens perante os olhos do Senhor, e Ele pesa todas as tuas veredas. Pois os caminhos e pensamentos de Deus, eles são mais altos que os nossos pensamentos. Somente podemos contemplar com a sua permissão. Deus, Ele pode ver, Deus, Ele sabe de todas as coisas, e Deus, Ele pode ouvir. Se Deus, Ele sabe de todas as coisas, se Ele pode ver todas as coisas, e se Ele pode ouvir todas as coisas, porque eu não dobro o meu joelho diante da situação que eu estou encontrando, e não peço, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver, abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir, abre o meu coração para que eu possa entender essa situação. Eu não sei qual a situação que você passa nesses dias. Eu não sei qual a situação que você está passando nessa noite. Em Isaías capítulo 58, versículo 9, diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são os mais altos dos que os vossos pensamentos. Se eu não consigo entender o que eu estou passando, eu tenho que ter entendimento. Saber que alguém sabe. Não é o meu vizinho. De repente não é o seu pastor que deva saber a situação que você se encontra. Embora nós podemos compartilhar, embora nós podemos procurar conselhos, palavras de sabedoria, palavras dentro da própria Sagrada Escritura, da palavra de Deus. Mas existe um Deus que Ele não está acomodado só no gabinete pastoral. Existe um Deus que não está acomodado somente nesse templo religioso, aos cultos de domingo, de terça-feira, que são os cultos que nós fazemos. Existe um Deus que Ele está em todos os lugares. E os olhos do Senhor, eles contemplam a todos. Não existe aquele que fazendo algo de errado, ou algum pecado, escondendo de mim, escondendo do pastor, escondendo do irmão. Mas existe um Deus que nós não temos como esconder nada diante dele. Ele está olhando e Ele sabe exatamente a situação no qual nós nos encontramos. E é isso que a palavra de Deus nos diz aqui. Em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira coisa aqui, não visualizamos como Deus vê. Deus, Ele vê todas as coisas. Às vezes nós não enxergamos como Deus enxerga. Senhor, eu passei essa semana por alguma situação, mas os meus olhos estão enxergando uma coisa. Eu recebi talvez uma humilhação. De repente eu passei por um problema, um confronto, uma discussão. Eu passei por uma circunstâncias que talvez me fez eu desistir de algumas coisas que Deus colocou no meu coração. E a gente olha para a palavra de Deus no versículo 9, versículo 11 e versículo 16, de Gênesis capítulo 1, no qual nós lemos e nós vamos ler novamente, que a gente vê uma situação, mas Deus não enxerga aquela situação como nós estamos enxergando. Eu não sei você, mas diversas pessoas passaram por situações que aos olhos delas, elas estavam enfrentando algum problema. Um detalhe, eu posso trazer aqui à tona, os discípulos de Jesus. Jesus, ele sobe o monte para orar e diz para os discípulos: olha,
vai para o mar. Pega o barco e vai para o mar, daqui a pouco eu vou encontrar com vocês. De repente eu vou encontrar com vocês do outro lado. E os discípulos foram. E em certo momento, os discípulos eles começaram a ficar apavorados porque a tempestade aproximou. A tempestade veio e começou ali no alto mar, as ondas, não sei, a ventania, chuvas. E eles começaram a ficar apavorados. Mas os discípulos eles enxergavam uma coisa. Eles enxergavam medo e enxergavam morte. Aí por outro lado, Jesus descia do monte, viu a tempestade. Para ele não era nada, porque aos olhos dele, ele está enxergando uma outra coisa. Ele estava enxergando a solução. Mas os discípulos, eles enxergavam a morte, enxergavam medo, mas Jesus enxergava outra coisa, tranquilidade. E Jesus, ele vem. Ou, em outra situação, Jesus estava ali no barco com os discípulos. E os discípulos apavorados, com tantas situações, com tantas dificuldades ali, e Jesus estava ali dormindo, uma outra visão. Jesus estava preocupado com aquilo que estava acontecendo. E Jesus estava o quê? Tranquilo. Enxergando uma outra situação. Meus irmãos, Deus nunca enxerga aquilo que nós estamos enxergando. Sabe por quê? Deus ele tem a visão de Deus não é como a nossa visão é limitada. A nossa visão é limitada, mesmo que eu consiga, eu tento querer enxergar o futuro, mas eu não consigo. Eu posso criar uma expectativa, eu posso fazer as coisas para o futuro, eu posso me programar para o futuro, mas eu não consigo enxergar o futuro. A gente programa, fazemos planos, isso não é errado. Como nós estamos planejando, fazendo de tudo para a obra da igreja ser concluída, porque nós queremos ali mais pessoas, mais almas salvas para Jesus. Mas só Deus sabe o que está nos esperando. Você sabe por quê? Porque Deus já está lá no futuro. Deus não enxerga o passado e o presente como nós enxergamos. Deus não tem passado e presente e futuro para ele enxerga uma linha. Deus é atemporal, ele não está pegado ao tempo como nós. Aí estava acontecendo uma festa na casa de Abraão, por quê? Nasceu um filho. Abraão e Sara viu Ismael, filho de Agar, brincando com Isaac. Como a gente vê aqui, os meninos brincando após o culto, ou até mesmo durante o culto. Aí os meninos estão para lá, brinca com o outro, aí chora. Menino gosta de colocar apelido nos outros, hoje não pode porque é bullying. Quando? Não, se eu soubesse no passado que era bullying, eu já fui, né? Eu tinha vários apelidos. Um apelido que ficou era Super-Homem. Graças a Deus, Super-Homem é um cara bonito, forte, né? Amém, irmão? Mas ali as crianças estavam brincando. Agar, ou melhor, Ismael e Isaac estavam brincando. Mas a mãe de Isaac, Sara, viu aquela situação. Viu Ismael, filho de Agar, brincando com Isaac. Então, aos olhos de Sara, o menino debochava do seu filho, por isso expulsou Agar de sua casa. No versículo 9. Irmãos, por causa de uma brincadeira de criança, aconteceu um pretexto para uma confusão. Olha, uma festa, porque o menino tinha sido desmamado o 8º dia, era o costume daquela época. Abraão fez uma festa para o filho. E eles estavam brincando. Mas há uma brincadeira, uma festa, que se tornou uma grande confusão. Na visão de Sara, filho de Agar, estava fazendo alguma coisa que não estava agradando aos seus olhos. Em Isaac. Outra coisa, Abraão ficou muito triste. Uma visão de Abraão, porque não viu que estava acontecendo uma divisão na família. Naquele momento, Abraão, ele não enxergava que naquele momento estava tendo uma confusão na família, no versículo 11. E Agar foi para um deserto apenas com um pouco de pão e água, porque não quis nem olhar para não ver
o seu filho morrer de sede e de fome. Uma outra visão, nós temos 3 visões aqui. No versículo 9, nós vemos no olhar de Sara, amargura, fala assim comigo, amargura, inveja, ciúmes. Poxa, o meu filho brincando com a filha da escrava, o meu filho brincando com uma filha, o filho da serva, mas Ismael era filho de Abraão também. E se a gente pensar lá atrás, na história, ela teve um filho por causa exatamente dela. E porque agora ela estava com um ciúme, ela estava com amargura, e ela estava com inveja, um olhar, uma situação. Abraão, ele teve uma outra visão, uma tristeza, pesar e remorso, porque Ismael era seu filho. Agora ele tinha que tomar uma decisão, porque Sara falou para ele, olha, eu não quero essa mulher com esse filho aqui dentro de casa, se vira. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu não quero Ismael aqui dentro de casa, e nem Agar. Eu não quero. E Abraão, ele começa a ter então uma tristeza. Ninguém quer um filho fora de casa. É lógico que aquele lar ali tinha virado uma bagunça. Mas não foi por causa de Abraão, foi por causa de Sara. Mas Sara, ela causa uma confusão por causa de uma festa, por causa de, sei lá, comemoração. E a brincadeira de crianças choram. Mas por incrível que pareça, irmãos, a criança ela fica com raiva. Não sei se você já contou, lá em casa eu contei. O Pedro fica com raiva no máximo quando o Pedro e o Vitor brincam. No máximo 1 minuto e meio eles ficam com raiva um do outro. E eles falam assim, eu não quero ser mais seu amigo nunca mais. Esse nunca mais, irmãos, demora no máximo 1 minuto e meio. Eu já contei. Nunca mais quero ser seu amigo. A gente poderia ser assim, né? Nós adultos. Eu me lembro Jesus falando para os discípulos, olha, vocês querem ser grande no reino dos céus? Entrar no reino dos céus? Vocês têm que se tornar como uma dessas crianças. Mas a gente é bobo. Eu falo assim, irmão, falando para mim mesmo, não chamando vocês de bobo. Mas a gente fica com raiva, aquela raiva vai entrando no nosso coração, vai criando raiz de amargura. E isso enraiza o nosso coração e causa uma destruição, tanto física como emocional, e traz doenças, não só psicossomáticas, mas também doenças físicas, como câncer. Por causa que a gente vai aguardando essas coisas no nosso coração, e se a gente não tratar, não nos libertar, pedir perdão, de alguma forma, e falar assim, oxa, agora estou livre dessas coisas. E a gente vai criando raízes de amargura. E Abraão, ele teve uma tristeza, teve um pesar, teve um remorso, de ver o seu filho partir. E ele pega um odre, pega alguns alimentos, faz uma bolsa para Agar e seu filho Ismael, e ela sai errante para os desertos. Para o deserto. Sem saber para onde ia. Mas o Senhor, ele traz uma revelação para Abraão e fala assim, Abraão, não se preocupe, faz o que Sara. Irmão, você sabe por que eu entendo isso? Você sabe por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. Eu não sei qual a situação que você está enfrentando, mas acalma o seu coração. Deus está falando assim como ele falou para Abraão, ele fala para você, olha, fique tranquilo. Fala para o seu irmão, fique tranquilo. Fique tranquilo. Mas na hora da tempestade, pastor, é difícil ficar tranquilo, é difícil, irmão. Eu já passei por situações aí meio constrangedoras. Mas tranquilidade. Abraão, fique tranquilo. Eu vou cuidar de Agar, eu vou cuidar de Ismael. Ele será um líder. Ele será também, ou terá uma grande descendência. Se tornou um problema depois que nós colhemos até hoje. Mas ele se tornará uma grande nação. Mas por outro lado, a gente viu aqui Sara, Abraão e agora Agar. Agar, ela teve uma visão. Qual a visão de uma mãe que está perdendo o seu lar só com, imagine você, minha irmã,
você tem sua casa. Naquela época eles não tinham casa como nós, quarto. Vocês aí, mulheres, têm aquela cozinha linda, né? Tem ali aquele, como é que chama? Cooktop? É isso mesmo? Cooktop? Cooktop, obrigado, irmão. De cozinha vocês veem que eu não entendo nada. Aí você tem aquela geladeira dos seus sonhos, aquela sala de jantar, o quarto ali exuberante, a cama que você dorme, aquela cama king, aquele colchão gostoso que te abraça, aquele travesseiro com pena de ganso, que tem gostoso, ou essa atual aí, espuma da NASA, aí você deita, ela te abraça, ela faz com que ela, como é que fala mesmo? Isso me ajuda aí. Ela te envolve, ela forma o seu corpo. Meu irmão, me dá um colchão desse, tá bom? E um travesseiro dele, deve ser bem gostoso. Mas as mulheres, naquela época, ela também tinha um conforto, porque Abraão era um homem muito rico. Abraão, ele tinha suas tendas, ele tinha servos, ele tinha escravos. Inclusive Agar era uma escrava. Ele estava ali, tinha um conforto, tinha ouro. Ela tinha um conforto daquela época, não um conforto de hoje, mas tinha um conforto daquela época. E ela tem agora que sair de casa, com pão e com um odre. Agora imagina só, irmão, você saindo de casa, com um filho pequeno, e deixando tudo para trás. Imagine só. Deve ser muito ruim. E qual que é a visão de Agar? Angústia. Fala assim comigo, angústia. Decepção e medo. Eu não vou pedir para você repetir mais. Angústia, decepção e medo. E agora? O que é que eu vou fazer? Não tem para onde ir. Não tem com quem recorrer. Sou uma escrava. Para onde eu vou? Irmãos, esses pensamentos ou sentimentos nos impedem de enxergar. Nos impede de fazermos e fazer o que está acontecendo conosco, e muitas de nossas festas terminam mal por falta de vigilância e sabedoria. Muitas de nossas festas, aquilo que está indo bem, termina mal por falta de sabedoria e vigilância. E o ser humano não consegue ver como Deus vê. A gente vê em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 7, 7 irmãos de Davi se passaram ali, e ali estava o profeta. O profeta, olha, e o primeiro que ele viu, ele falou assim: Senhor, é esse que vai substituir Saul, porque ele era alto, de uma estatura, e ele era bonito. Aí veio o segundo até o sétimo, mas nenhum deles Deus viu que era bom. Mas tinha um oitavo. Ele estava lá no curral, fedendo esterco, fedendo animais, cuidando das ovelhas. Mas uma coisa ele tinha, mesmo com todos os defeitos, irmãos, Davi era defeituoso, ele foi defeituoso, pecou demais, mas uma coisa ele tinha: um homem segundo o coração de Deus. Quem sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Que Deus não olha a aparência de homem. Deus olha, sabe o que é? Um coração contrito de coração. Um coração que, quando peca, ele vai lá e se arrepende diante de Deus. Não fazer como Saul. Deus está enxergando o seu sofrimento. Deus não vê como eu vejo. Deus não está enxergando como você enxerga. Somente quando nos tornamos espirituais conseguimos entender os propósitos de Deus para as nossas vidas. Tem hoje, ou melhor, até hoje tem gente perdida, não sabe o propósito de Deus para a vida dele. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Sabe, nós vimos ontem, no grupo de crescimento, uma festa que nós fizemos, do encontro ali, e nós pudemos ver ali o filme Deus Não Está Morto. Deus não está morto. E existem muitas teorias filosóficas que tendem a tentar nos convencer de que Deus não existe, de que Deus está morto ou que ele nunca existiu, não existe Deus. E nós vemos ali na argumentação daquele aluno, e apresentando até mesmo dentro da ciência, dentro da própria filosofia, que aquele professor estava errado, que Deus existe.
que Deus, ele existe. Mas essas pessoas, elas têm tanto conhecimento que se perdem. Porque as coisas espirituais, elas só discernem espiritualmente. É por isso que esses homens não creem na Bíblia. Por isso que esses homens não creem no poder de Deus. Por isso que essas pessoas não creem que Deus existe, porque as coisas espirituais só discernem espiritualmente. E para eles são loucura. É loucura. Não podem entendê-las. As obras carnais, irmãos, nos cegam espiritualmente. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, porque as obras da carne são manifestas, os quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. São obras da carne. E essas coisas nos impedem de ver as coisas que Deus quer mostrar para nós espiritualmente. Aí acontece alguma coisa, e Satanás, ele é mestre nisso, e ele sabe muito bem. Não acha que Satanás, irmãos, é burro, que ele só fique debaixo do seu pé. Não acha isso não, porque um deslize, ele não brinca de ser Satanás. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Amém, meu irmão? Um deslize que a gente dá, ele destrói a nossa vida, destrói os nossos sonhos, destrói aquilo que nós queremos. E Satanás, ele é mestre nisso, porque ele nos conhece, meu irmão, desde a nossa criação. Ele sabe muito bem o que é o ser humano, aonde ele afeta, aonde ele tem que te acertar para te desanimar, aonde ele tem que te fazer algo para você olhar para trás, para você não seguir em frente. E quantas vezes ele tenta fazer isso, não só comigo, mas com os irmãos também. Mas nós que somos espirituais enxergamos com os olhos de Deus. Eu penso assim comigo, é você, né? Então você está amarrado em nome de Jesus. Aqui não. Aqui não. Então é por isso que eu vou fazer mais. Aqui não. Aqui comigo não. Porque eu quero enxergar com os olhos espirituais. Sabe por que muita gente fica derrotada, irmão? Por causa disso. A sua fé não está firmada na rocha. Parece que é construir sua casa na areia e não na rocha que é Cristo. Aquele que constrói sua rocha em Cristo não olha as adversidades, não olha as lutas. Sabe por quê? Porque Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. E eu sabendo disso, Deus está no controle de todas as coisas. Não consegue ver uma solução para os problemas. Você olha para a direita, olha para a esquerda e você não consegue enxergar a solução para os problemas. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Peça a Deus que te mostre. Deus, me mostre a salvação. Me mostre a solução. E o Senhor vai te mostrar a solução para o seu problema. Segunda coisa aqui, irmão. Deus vê que não podemos ver. No versículo 17, Agar e Ismael estavam sozinhos no deserto. A gente sabe da cena. Ela colocou o filho ali, debaixo de uma árvorezinha, e ficou em torno de 100 metros olhando o seu filho, esperando que ele morresse. De quê? De fome e de sede. É horrível ver pessoas, principalmente, meu irmão, filho, né? Nossa Deus, eu não quero nem pensar nisso. Hoje nós chegamos em casa, depois do almoço, nós já tivemos 3 hamsters, agora nós só temos 2, e provavelmente logo que chegar em casa nós teremos só uma. O nome dela é Lipa, né? E nós chegamos lá hoje, fomos lá brincar, e ela estava lá, irmão, dando os últimos suspiros. Aí o Pedro ficou ali chateado, que é dele, né? Papai, aí pegou na mão, ela parece que voltou, depois daqui a pouco ela, aí eu falei assim, acho que ela não passa de hoje.
Irmãos, é horrível. Um bichinho de estimação a gente já fica assim, né? Que a gente gosta. Tem gente que tem cachorro, tem gato, tem outros tipos de animais aí de estimação. E quando morre a gente fica triste, a gente fica magoado, porque a gente acaba pegando o animal. É gostoso isso, ter um animal de estimação. Agora imagine uma pessoa ver o filho assim de longe, morrendo. É tristeza. Sabe o que Deus fez? Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu a voz do menino. Meu irmão, de repente você está em casa, tipo um deserto. Não tem ninguém te ouvindo. Os seus vizinhos não estão te ouvindo, o seu esposo, o seu marido, o seu filho. Ninguém está te ouvindo. Mas de repente você está ali chorando. Saiba que Deus está ouvindo o seu clamor. Deus não só está ouvindo, mas Ele está enxergando a situação que você está enfrentando. Não só Ele está ouvindo, Ele está enxergando, Ele sabe, mas Ele tem uma solução para você e para mim. Agar ali estava pensando numa solidão, ninguém haveria, e não se ouviria o último choro da criança, mas Deus estava ali junto com ela e ouviu o seu anjo, ou melhor, apareceu um anjo, e esse anjo lá na Bíblia está em A maiúsculo, está em maiúsculo. E quando a Bíblia fala que tem um anjo com letra maiúscula, é o próprio Deus, vindo ali para ajudar ela. E Agar então escuta o anjo do Senhor, o próprio Deus indo ali falar com ela. Irmãos, Deus ele vê todas as coisas, sabe por quê? É uma das atributos de Deus, que é a onisciência. Em Salmo 139, versículo 1 a 8, fala assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15, 3, nós não conseguimos ver porque os nossos caminhos são terrenos e inferiores aos pensamentos de Deus. Isaías 55, versículo 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Irmãos, assim como o Senhor, os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. E Deus ainda fala com Agar, fala assim: Agar, não se preocupe, o seu filho não vai morrer. Meu irmão, o seu filho não vai morrer, o seu sonho não vai morrer, a sua casa é sua, o seu trabalho é seu, aquilo que Deus te deu é seu, toma posse. O seu esposo é seu, ore por ele. A sua esposa é sua. Não desista daquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus te deu é seu, faça como Agar. De repente Agar estava com aquele sentimento triste por ver o seu sonho indo por água abaixo, por ver o seu projeto indo por água abaixo. Mas Deus aparece para ele. Meu irmão, Deus está aqui nessa noite. O Espírito Santo está aqui nessa noite dizendo para mim também: olha, aquilo que eu prometi para você, ele vai se cumprir. De repente a gente é imediatista, sabe? A gente quer assim na mesma hora, mas olha, Deus, se Ele prometeu, não sou eu que estou falando, Ele vai cumprir na sua vida. Abra o seu coração nessa noite. Aí Deus fala para Agar: olha, eu vi o futuro anunciando que seu filho Ismael também se tornaria uma grande nação. Olha, Agar, eu vi que seu filho vai ter uma grande nação. Meu querido, Deus, Ele vai fazer com que o seu sonho se torne realidade. Com isso ela pode perceber, irmãos, ela pode perceber que Deus, Ele tinha um sonho para a vida dela e para a sua família. Você precisa de ter uma solução para o seu problema. Não existe outra porta a não ser Jesus. De repente você já foi em todos os lugares. Tem gente que procura solução em diversos lugares. Vai no centro de macumba, vai no candomblé, faz lá, procura essas orixás, procura um monte de coisas. E nada resolve. Mas uma coisa resolve, sabe o que é? Jesus.
Jesus é a única solução para o seu problema, é a porta para a salvação. Meu irmão, não existe salvação em outro lugar. A salvação é só em Jesus. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro lugar. Terceiro e último, no versículo 19, Deus revela a sua visão. Deus ouve, Deus enxerga, Deus Ele sabe. Deus então revela a sua visão. Agar já não imaginava como seria o seu futuro. Ela pensou que o seu sonho estava perdido. Até que, até um tema da mensagem, né? Até que o anjo do Senhor apareceu. O anjo do Senhor apareceu e, abrindo-se ela os olhos, sabe o que ela viu? Ela viu um poço de água. Eu não sei você, meu irmão, mas eu estou vendo um poço de água aqui nessa noite. Eu não sei você, mas eu estou vendo um poço, mas não é só um poço de água. Eu estou vendo aqui, sabe o que é? Aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana: olha, vai jorrar de você, não é um poço de água, mas água viva. Jesus está aqui nessa noite, Ele é a água viva. Não sabemos se Deus, irmão, faz brotar aquela água ou se o poço já estava ali, mas uma coisa é certa, ela estava cegada pela tristeza. De repente você está aqui nessa noite, você está cegado pela amargura, você está cegado pela tristeza, você está cegado pelo pecado, você não consegue enxergar a situação, mas Deus abre os olhos e ela enxerga o poço de água, e a história se repete. A Bíblia é cheia de água. Os discípulos atravessaram o Mar Vermelho, né? Eu falo no Antigo Testamento, o povo de Israel. A gente vê a transformação da água em vinho. A gente vê ali no poço de Jacó, Jesus falando sobre a água. A gente vê ali Israel também passando sobre ali o Rio Jordão. Irmãos, a história da água se repete. Jesus é a água. A água. Eu não sei se aquele poço já existia ali, ou se Deus fez que aquele poço aparecesse. Que Deus, Ele tem esse poder. Mas ali tinha um poço. E Deus mostrou para ela: olha, Agar, não desista, tem um poço logo ali na frente. Meu irmão, Jesus está aqui nessa noite. Ele está falando para você: olha, não desiste, o poço está aí. Olha, Jesus está aqui. Aquele poço foi a solução para os problemas, porque ela estabeleceu naquele local. E seu filho também morou ali, se tornou um flecheiro para proteger a sua propriedade. No versículo 20, também se casou e constituiu uma família. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão. Quando nós estamos cegados pelos problemas, pensando que tudo vai acabar, o Senhor mostra uma solução. Quem sabe você veio aqui hoje: Senhor, não encontro uma solução, eu estava cego, mas deixa eu falar, agora você pode ver. Agora você pode ver. Deus tem uma solução para você. Aquela tristeza que ela estava sentindo, aquela sequidão, agora não mais. Sabe o que é agora? Choro de alegria. Choro de alegria. Vamos aplaudir ao Senhor, meu irmão. Choro de alegria. Aleluia. Quem sabe você se sente no deserto sem ver uma saída para onde você quer ir. O seu sonho está indo ali, acabando. Mas Deus pode transformar uma fonte onde você poderá saciar. Deus poderá fazer com que você viva feliz na presença do Senhor. Sabe, meu irmão, às vezes a gente vem para a igreja chateado, a gente vem para a igreja triste, a gente vem para a igreja, ao invés de cultuar, a gente fica triste aqui. Meu irmão, Deus quer trazer alegria para você. Na presença do Senhor a gente tem alegria. Alegria. A tristeza não, a tristeza vai fora. A tristeza salta de alegria. Obrigado, pastor. Aqui na igreja, na presença do Senhor, a tristeza salta de alegria. Jesus prometeu, se crermos nele, nos daria uma fonte a jorrar água para a vida eterna. É essa palavra que ele usou na ocasião ali da mulher samaritana. Olha, do seu interior
Se você abrir o seu coração, a sua tristeza vai acabar, não, por incrível que pareça. Aquela mulher, parece que realmente, parece não, realmente, jorrou água viva do seu interior. Ela saiu da presença de Jesus, ela correu para sua casa, para os seus, naquela cidade, ela não quis nem saber. A Bíblia fala que ela ganhou uma cidade para Jesus. Sabe o que eu entendo aqui? Rios de água viva jorrou do interior daquela mulher, porque ela entendeu que precisava de Jesus, ela entendeu que precisava abrir o seu coração para Jesus. Irmãos, de repente você faz as suas coisas, você vai para os seus shows, você se diverte, você enfia sua cara aí, de repente você enfia sua cara, desculpa usar esse termo, mas você utiliza aí das coisas, das drogas, do álcool, e achando que está se divertindo, fazendo aí as suas festas, suas bagunças, e quando chega em casa, quando aquilo passa, lhe bate uma tristeza no seu coração, e a cabeça dói, de ressaca. Os seus amigos que estavam ali festejando, e que você acha que é seus amigos, e a gente conhece os amigos que a gente tem, só na hora que nós não temos dinheiro para pagar todas as coisas. Mas Jesus, Ele nunca te deixa desamparado. Jesus, Ele nunca te deixa só. Nunca te deixa só. Ele sempre está ali. E quando você tem um encontro com Jesus, irmãos, essas coisas se tornam supérfluas. Não vai fazer sentido para você mais. Você vai querer mais de Deus. Papai, me dá mais dessa água. Eu nunca tomei dessa água. Me dá mais dessa água, porque aquilo que eu bebia só fazia efeito algumas horas. Mas agora, isso que o Senhor está me dando, que essa água, eu quero. Porque essa água te dá vida. As outras coisas geram morte. As outras coisas te deixam mais longe de Deus. Mas aquilo que Deus te dá vida. Não é só essa vida terrena, mas a vida eterna. Diga amém. Deus quer fluir em sua vida nessa noite e satisfazer o seu interior completamente. De repente você está sedento por Deus, mas não consegue ver a situação. De repente você está sedento por algo, resolver a sua situação, mas você não consegue ver uma solução. Deixa eu falar mais uma vez. Jesus é a solução para satisfazer a sua solução. Somente Deus pode iluminar os seus olhos, os olhos dos nossos corações. Em Efésios capítulo 1, versículo 18. Então peça ao Senhor nessa noite: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. Deus, abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir o Espírito Santo falar comigo. Aponta uma direção. Faça um desafio com Deus hoje. Assim como aquele jovem, naquele filme que nós vimos, Deus não está morto. Ele fez um desafio com aquele professor. Eu desafio você a fazer outro desafio, um desafio com Deus. Fala: Senhor, se a minha vida não melhorar nessa situação, irmãos, Deus vai abençoar você. Você sabe por quê? Porque Deus é o único que sabe do seu futuro. Você pode planejar, você pode fazer o que quiser, meu irmão. Deus sabe do seu futuro, porque Ele já está lá. A gente não sabe se nós estaremos vivos amanhã. No filme Deus Não Está Morto, se você não viu, eu aconselho vocês a verem. Nós já estamos programando para ver o 2 e depois o 3. No final, aquele professor que era incrédulo, que se declarava ateu, graças a Deus, ele sofreu um grave acidente de trânsito. E pela bondade e graça de Deus, tinha um pastor dentro do carro que estava próximo àquele acidente. E ele viu aquele professor deitado no chão, estava chovendo, e ali não teria recursos para ele. Já estava ali, agonizando. O seu tórax, seu pulmão já estava enchendo de sangue. E o pastor, ele começa a falar com ele: olha, você não tem tempo mais, a decisão é agora. E não se preocupe, Jesus já te enxergava há muito tempo.
Jesus já te enxergava, suas palavras, aquilo que você fazia. E Ele te entende exatamente. Mas você precisa tomar essa decisão agora. E aquele professor, ele começa a falar: não, eu creio em Deus. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. E daqui a pouco aquele professor apagou. Mas o pastor, ele ficou triste com aquela situação, porque perdeu uma vida. Mas ele ficou feliz. Porque aquele momento, aquele professor já estava na eternidade com o Pai. Com o Pai. Entregando a sua vida para Jesus. Embora você não possa ver o que está, ou o que será de sua vida daqui para frente. Amanhã, depois da manhã, daqui a um ano. Saiba que Deus tem plano para você e para a sua vida. E planos de paz, pensamentos bons. Você sabe por quê? Deus está vendo você. Eu queria que os irmãos se colocassem de pé nessa noite. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. De repente você entrou aqui nessa noite, triste, abatido, não sabendo o destino da sua vida. De repente você já até entregou a sua vida para Jesus um dia, mas você não entendeu, está a sua vida assim meio que mais para lá do que para cá. Mas você quer ter um objetivo na sua vida. Eu gostaria de orar por você. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração, você que entendeu essa palavra nessa noite. Colocasse a mão no seu coração. Falar: Pai, eu não quero viver a vida que eu estou vivendo. Eu estou vivendo uma vida de mentiras. Eu estou vivendo uma vida que não está agradando o Senhor. Mas eu quero viver uma vida naquilo que a palavra do Senhor diz. Eu quero viver uma vida nova. Tudo novo. Uma família na presença do Senhor. Gostaria que você se colocasse de pé, colocasse essa mão no seu coração. Você que entendeu essa palavra. Feche os seus olhos, eu vou orar. Pai querido, obrigado por essa palavra, Pai. É uma palavra do qual eu estava precisando. Tantos caminhos que eu já percorri, tantos caminhos que eu já experimentei e experimento ainda, que não é agradável aos seus olhos. Pai querido, pessoas estão orando aqui desta maneira, caminhos que eu achava que era bom e eu tento fugir e não consigo, eu tento fazer de todas as coisas, mas não encontro força o suficiente. Mas eu estou entendendo aqui nessa noite que o Senhor é um Deus que sabe, um Deus que ouve e um Deus que tudo vê. E o Senhor conhece o meu futuro, Pai. E se o Senhor sabe o meu futuro, ó Pai, eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor. Eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor. Ó Pai, eu não quero, Pai, viver essa vida, mas eu quero ser transformado pelo Espírito Santo do Senhor. Ó Deus, é que o Senhor prometeu eu possa cumprir na minha vida, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro nessa